como é que a cabeça da gente influencia na vida do dia a dia. Todos têm dias bons, né? Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que tá ruim, tem também, né? Tem. Dias que exigem, de repente, para você levantar, precisa de coragem, como diria Guimarães Rosa, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Recentemente eu compartilhei uma reflexão muito pessoal minha sobre isso em uma das postagens da série que a gente fez lá, Aprendi Vivendo. E que tá maravilhosa, no Instagram. Hein? Muito legal. Né? E tem tanta gente que se identificou com a mensagem que eu separei um trechinho desse vídeo para mostrar aqui também. Quer ver? Rodou. Vamos ver. Desistir nunca, né? Nem quando a grande dificuldade, maior dificuldade que eu passei na minha vida, quando você tem a possibilidade de não estar aqui amanhã por uma doença, por uma coisa, aí você vê o valor realmente, né? Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor, né? Então, qual é o valor da vida, né? Não tem preço, né? E não tem dinheiro que possa comprar isso, né? A sua saúde. Obviamente, teve momentos que eu sentava embaixo do chuveiro e chorava muito, achando que eu podia não estar ali para ver meus filhos crescerem, né? Para ver meus netos nascerem, para fazer tudo aquilo que eu queria fazer, né? Mas a maior parte do tempo eu guerriei, né? Guerriei fazendo o quê? Continuei trabalhando, né? Eu nunca me entreguei, nunca falei, meu Deus, e fiquei em casa chorando e falando, por que eu, né? Eu aprendi nessa fase, por que não eu, né? Se eu puder te deixar um conselho de coração, agradeça por estar aqui. Só isso. Se você está respirando, já tem presente no presente, olha. O resto, a gente vai dando conta. Se tem uma coisa que eu acredito, é encarar a vida de frente, né? Os problemas que a gente tem também olhar de frente. Não fugir dele, não deixar de falar o nome que tem as coisas, né? Mesmo quando o bicho aparece pra gente querendo derrubar, né? E nós descobrimos uma história que tem essa vibe. E a história, a moça se chama Carmen Alves. É uma carioca lá de Realengo, Lourinho. Que aos 19 anos recebeu aquele diagnóstico, sabe? Aquele diagnóstico que ninguém quer ouvir. Um câncer considerado incurável. Meu pai. Mesmo diante dessa notícia, ela resistiu, persistiu e acreditou. Hoje a Carmen tem 56 anos, é escritora, palestrante e empresária. A Carmen era uma jovem na época, cheia de energia, quando o mundo dela virou do avesso, de repente, né, de cabeça para baixo. Ela contou tudo que viveu para a repórter Luísa Sveiter. E essa é uma daquelas histórias que nos ajudam a encontrar força para enfrentar os nossos próprios desafios, sejam eles do tamanho que for. Muito bem. Vamos juntos? Agora. Rodou. O começo. Aos 19 anos, o que aconteceu na sua vida? Eu recebi uma sentença de morte. Um sintoma muito que serviu de alerta, né, para o que aconteceu foi durante a faculdade de educação física, né? Eu tive uma febre, do nada, assim, uma febre muito forte e um tremor, o corpo todo, né? E algumas semanas depois, durante um banho em casa, eu senti um nódulo bem volumoso no meu abdômen, né? E mostrei à minha mãe. Me encaminharam para a Santa Casa de Misericórdia e eu fui diagnosticada com cisto de ovário. Nessa cirurgia, eles retiraram um dos ovários, juntamente com uma massa bem volumosa. 3 semanas depois, o meu abdômen voltou a crescer, como se todos os tumores que estavam aqui dentro, né, tivessem explodido, e aí veio com uma agressividade muito grande. Me reencaminharam para o hospital e lá eles disseram, Dona Leia, não temos mais o que fazer, leva sua filha para o hospital do câncer. Lá, eles nem me deixaram voltar para casa. E dali mesmo eu fiquei internada, como para operar no dia seguinte, e já iniciei um tratamento de quimioterapia dos mais agressivos que você possa imaginar. Eu sabia que era uma coisa muito grave, mas eu não sabia que eu só tinha 2 meses de vida. Esse prognóstico nunca me foi dito. E você enxerga isso como? Eu enxergo isso como a maior blindagem de amor que eu podia ter recebido, né? Porque eu entendi que a minha família não queria me contar tudo e eu também entendi que eu não precisava saber de tudo. Então eu não perguntava, eu simplesmente me concentrei na cura.
E essa é a melhor conduta mesmo, né? E a Carmen, como você olhou aí, ela decidiu olhar para a solução e não para o problema, né? Maravilhosa. E a família dela ajudou, né? Depois da descoberta da doença, veio uma rotina que ninguém imagina ter, né? A vida da Carmen passou a acontecer dentro do hospital. Enquanto ela lutava contra o câncer, a mãe dela lutava para não deixar a filha perder a esperança. Olha como foi. O tratamento. Você, com 19 anos, trancou a faculdade de educação física, ou seja... Nem uma pessoa tranquei, né? Abandonei, tipo... extremamente ativa, esportista. Quanto tempo você passou no hospital dessa internação que não deixaram você sair? Um ano fazendo cirurgias a cada 3 meses, né? Porque mesmo com a quimioterapia muito agressiva, os tumores voltavam. Eram 8 horas de quimio por dia, eram 40 horas de quimio por semana. Quando chegou em dezembro, que é o mês do meu aniversário, eles me mandaram para casa, mas tipo assim, Dona Leia leva para casa, mas não tem esperanças, né? Me desenganaram ali pela primeira vez. Eles falaram para ela, leva para casa, mas tipo, encomenda o caixão, né? E naquele momento a minha mãe olhou para mim, ela me deu o sorriso mais lindo do mundo, Luísa. E eu olhei para ela e falei, uau, acabou, a gente vai para casa, né? E muitos anos depois, naquele dia, ela me contou, né? Que naquele dia eles estavam falando isso para ela. E eu te falo, né? É só uma mãe que tem essa força, né? Mãe é mãe, né? Oh. Ô, Dona Leia, eu fico imaginando como é que o seu coração conseguiu, assim, disfarçar, né? Nessa hora, você imaginou? Imagina. Filho seu. Imagina, Ana Maria, E caramba. você sorrir, então. né? Pra dar força, Pra quer dar dizer... força, coisa mais linda. Né? Mas bonito isso, né? Lindo Não é pra demais. qualquer um, não, né? Então, aí, quando tudo indicava que o negócio ia pro brejo, como diz lá no interior, né? Tipo, o caminho era muito ruim, né? A Carmen tomou uma decisão inesperada e muito delicada. Ah, Rodou. A decisão de parar. Vários ciclos depois eu abandonei a quimioterapia. Que esse foi o divisor de águas da minha vida. Por opção? Por opção. Com 20 anos eu falei para um oncologista, ele já estava me desenganando pela segunda vez e dizendo que não tinha mais o que fazer, que ele já tinha tentado todos os ciclos, mas que tinha uma droga nova que ele gostaria de experimentar. É muito importante ressaltar que eu não abandonei a quimioterapia para morrer. Eu nunca pensei em morrer, eu nunca não pensei. aguentava mais eu só não aquilo. aguentava mais o tratamento. Meu corpo não tinha mais resistência, a minha imunidade já estava completamente destruída. Tomei a decisão e entreguei para Deus, literalmente, porque eu pensei, se estiver chegando a minha hora de morrer, então que seja com dignidade, que seja com a Carmen, porque essa não é a Carmen. Eu não sou essa pessoa de 30 e poucos quilos, sem cabelo e que não anda. Eu queria andar com as minhas pernas, eu queria poder comer. O meu maior desejo era comer. Eu não conseguia comer. Eu vivia de soro, né? Ela tinha 20 anos, gente. Imagina isso. Hoje em dia já é difícil um tratamento de câncer com todos os avanços da ciência e tudo mais, né? Agora, imagina naquela época que não tinha drogas, né? Pouco tão tratamento, poderosas, né? Tinha poucas opções de tratamento, né? Mas ainda tinha a vida, muita coisa reservada para ela, né? Inclusive uma nova dor. Rodou. A melhora. Eu comecei a me recuperar milagrosamente. Comecei a me sentir bem, voltei para a faculdade. Nesse período, meu irmão foi assassinado, né? Foi arrancado da nossa vida de uma forma muito brutal. Quantos anos? Ele tinha 29, tive que viver o luto da morte dele. Mas um ano depois, a minha tia chegou e falou, Seição, ela chamava de Seição, vamos lá no INCA novamente para tentar fazer uma melhora nessa cicatriz, porque tinha ficado tão feia, né? E fazer uma revisão com os médicos. Eu falei, tá bom, tia, vou. Eu estava bem, mas eu sentia que tinha um nódulo na minha barriga ainda. Eu apertava, eu sentia um caroço, né? Quando eu cheguei, ele não acreditou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, gente, eu estou vivendo, né? E olha, Luísa, eu me lembro como se fosse hoje, era uma sexta-feira. Eles me encaminharam para uma banca médica e eles, como não me examinaram, eles tiraram toda e qualquer esperança que um ser humano pode ter, né? Ela dizia que o meu organismo estava todo tomado de tumores e que eu ia ter que fazer a esterectomia mais uma colostomia.
E aí eu falo pra você, se você não tem Deus no coração, você se joga. Você se emociona, né? Muito. E eu falei, tia, não deixa eles fazerem isso comigo. Fui. E fui. Quando eu acordei, ela já estava lá, né, assim, que nem um gavião, com os 2 olhinhos em cima de mim, só esperando eu abrir os olhos. Ela falou, não fizeram a colostomia. Falei, graças a Deus. Mas fizeram a esterectomia. E aí, Falei, né, tá bom. Aí foi a retirada do útero, dos ovários, as trompas, do aparelho reprodutor. Sim. Essa cirurgia, então, você operou, ficou tudo bem logo? Não, eles tiraram, além de fazer a esterectomia, teve que ressecar boa parte da minha musculatura abdominal, né? Então, eles tiraram 1/3 do meu músculo e puseram uma prótese. E essa prótese o meu corpo rejeitou. Pouco tempo depois, a minha barriga ficou aberta durante 1 ano. 1 ano com uma fístula infeccionada e, de novo, Luísa, eu morri porque Deus não quis, né? Nossa. Aí você repara que sempre que parecia que a Carmen ia ter um pouco de paz, né? A vida colocava novos desafios no caminho dela, né? Já imaginou, depois de tudo isso, né? Pois é, muita coisa. Ainda ter 1 ano de batalha. Mas ela sempre respondia com vontade de dar a volta por cima, né? Quer dizer, vamos combinar que é uma história verdadeira, né? E qualquer pessoa... Eu sou muito empática, assim. Eu gosto de me colocar no lugar das pessoas, né? Eu sei. Tem hora que você fala, não dá mais não. Tem, né? Parece que a gente quer desistir. É muita coisa, Não caraca. né? Até esse momento da história, a Carmen já tinha passado por 8 cirurgias. Ainda assim, ela conseguiu se formar, começou a trabalhar e fez algumas viagens. Até que, numa visita à Suíça, foi apresentada por amigos em comum ao seu futuro marido, o Pascoal. Que legal. Essa parte da história parece coisa de filme, né? Olha só. Conhecendo o amor. Quando a gente chegou no local do evento, assim, a primeira pessoa que a gente encontra, o meu marido, o meu futuro, né? Naquela época. Eu olhei pra ele e falei assim, nossa, que homem bonito, né? Eu pensei. Mas eu não estava procurando namorado. De fato, não estava. Eu estava curtindo, estava feliz da vida, né? Viajando pra Europa, assim, começando a realizar, nossa, me sentindo viva. Aí ele veio, começou a conversar um pouquinho em português. Eu falei pra ele, eu não conheci nada, acabei de chegar. Será no dia 14 de julho de 1999. E no domingo, nesse, a gente passou o dia todo juntos. A gente ficou conversando a noite toda. E eu percebi mesmo, ele tá interessado. Então, assim, eu já contei pra ele a minha história toda naquela noite. Nesse dia, ele ficou sabendo que eu iria morrer em 3 meses. Porque através de uma outra brasileira, eu descobri que essa pessoa que nos apresentou falou para ele que eu tinha uma doença, que eu ia morrer em 3 meses. E nesse mesmo dia a gente subiu, né? A gente estava num restaurante no alto das montanhas e acima você sempre vê neve, mesmo no verão. E quando eu cheguei lá, primeira vez na neve, imagina, brasileira, primeira vez na neve, eu pegava, fazia bolinha, jogava pro alto, dançava, né? E ele pensou, se essa alegria vai morrer em 3 meses, eu quero passar os últimos 3 meses da vida dela com ela. Você foi ficando lá? Não, aí eu liguei para minha chefe e falei, não vou voltar em 1 semana, eu só ia ficar 10 dias, né? Ela falou, você vai voltar. Eu falei, não vou não. Então eu fiquei 3 semanas. Lá, ao invés de 10 dias, eu fiquei 3 semanas. E no final dessas 3 semanas, ele falou que era para eu morar com ele na Suíça, que eu era a mulher da vida dele. E assim foi, a gente casou 1 ano depois, exatamente no 14 de julho de 2000. A gente às vezes brinca, né? Eu falo, tipo, 3 meses, se passaram 26 anos. E você casou, mas não estava curada, tua doença estava ali? Estava ali. Então você ainda chegou a fazer quantas cirurgias? Na Suíça, nós cheguei a fazer 3 cirurgias. Em 2003, vieram os primeiros sintomas, né? Novamente, uns nódulos abdominais. O que interessava, assim, a Carmen queria viver intensamente o presente, né? E essa alegria, você vê, podia ser uma pessoa meio macambúzia, né? Pois é, Ana Maria. Não, encantou o Pascoal, né? Mas, de fato, a doença fazia parte da vida dela já, né? E ainda houve muita luta, até que finalmente chegou o momento mais esperado dessa jornada toda.
Rodou. Não vi. A cura. Minha última cirurgia tinha sido em 98. Eu fiquei até 2003 sem 5 anos plenamente, perfeitamente. Em 2007, mais uma vez. Quando foi em 2016, eu senti novamente nódulo. E foi a maior cirurgia que eu fiz. Ele tirou o líquido e ele falou, tem células cancerígenas aí dentro, Carmen, a gente tem que abrir a sua barriga toda. E assim, o abrir a barriga toda significa tirar a tela, trocar a tela. E eu falei, não. Estava muito nervosa. E veio o próprio médico conversar comigo. Ele sentou na minha cama e falou, olha, Carmen, eu sei o que você está passando, eu entendo todos os seus medos, todos os seus angústias. Deixa eu cuidar de você, deixa eu abrir a sua barriga. E aí ele queria fazer a quimioterapia de imersão, que é literalmente esse banho dos órgãos, né? Essa cirurgia da imersão, eu tenho absoluta certeza que ali eles descobriram, encontraram a raiz do problema, né? E quando eu vi a cicatriz pela primeira vez, eu pensei, meu Deus, me ensina a lidar com isso, porque eu vou conseguir. Tá muito ruim. E aí eu pensei, e agora? Eu preciso me manter de pé de novo, né? Eu quero as minhas aventuras, eu quero a minha vida de volta. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. O que eu vou fazer? Aí fui para uma reabilitação. A reabilitação me ensinou tudo de novo, né? A sentar, a trabalhar o corpo sem ter que mexer muito com a barriga, né? E aí eu fui me recuperando. Eu mergulho, eu subo montanhas, eu escalo, eu corro, eu esquio, eu faço tudo que Há 9 anos foi a última cirurgia. Há 9 anos foi a última cirurgia. Hoje eu diria que eu tô curada. A minha cura, ela vem com certeza da minha determinação, da minha força de vontade, da minha fé. Nunca perca a sua fé, mas mantenha sempre os seus protocolos. E desistir, para mim, nunca foi uma opção. E eu sempre falo para as pessoas, desistir não é uma opção. Viu? Quando eu digo que a cabeça da gente pode ser a nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga, é a mais pura verdade. A Carmen escolheu todos os dias não deixar que a doença definisse quem era ela, né? A Carmen ainda contou que é devota de Nossa Senhora da Conceição e foi na Santa que ela encontrou o alicerce, né? Como dar a mão de Deus aí, né? E para continuar lutando, né? Quando tudo parecia muito perdido. Maravilhoso. Ela disse para a Luísa que a fé, né, é necessária, além de seguir os protocolos e tudo mais, né? Mas que jamais é para deixar de fazer os tratamentos médicos, né? Ela se considera curada, mas não deixa de se cuidar, fazer os exames periódicos, né? E todo mundo sabe, enfim, que eu também tenho minha história, né, sobre essa doença. Eu sempre tive muita fé, né? Ah, sem dúvida. Né? Olha lá você, ó. Na minha jornada contra o câncer, no meu primeiro câncer, né? Eu pedi proteção especialmente à Nossa Senhora de Fátima. Quando a cura chegou, eu fui agradecer de joelhos lá no santuário de Fátima, né? Lá em Portugal. Na verdade, eu agradeço todo dia, quando eu acordo de manhã, né? Eu faço o meu sinal da cruz, penso nela, penso em Deus, agradeço, porque estou aqui, acordei, né? E não tem quem não me... o câncer já voltou mais 4 vezes. E aí cada um tem a sua história, tem o seu caminhar. É por isso que me toca tanto a história da Carmen, né? Porque é a mais pura verdade, né? Né? Vem uma, vem duas, vem 3, vem 4. Você acredita que vai superar, né? E pronto. Então tem que acreditar. Não é que só acreditar resolve, não. Tem que fazer o tratamento, tem que lutar, né? Tem que levantar sem vontade, sofrer um pouco porque dói, né? Mas a vida está aí para ser vivida. Enquanto eu estiver respirando e tiver força, né? Eu estou aí. Fé, né, Ana Maria? Fé e contar com ela, com Deus, né? Ter fé, é isso, né?